Olá a todos e todas. Hoje eu vou partilhar aí mais uma reflexão com vocês, né? Eu, a gente teve um vídeo, né, que o nosso irmão Isaac fez aí, né? Eu convidei alguns irmãos e irmãs a estarem compartilhando algumas mensagens. Aí vamos esperar aí ao longo da semana outros irmãos mandarem, né? Aí é bom, né? A gente estar ouvindo outras pessoas, né? Também fiz convites para alguns alunos e ex-alunos também, né? Aí os que forem se sentindo à vontade, né, vão mandando e a gente vai compartilhando. É sempre bom a gente estar ouvindo aí mais alguns irmãos e irmãs, né? Espero que vocês estejam se cuidando, né? Tomando aí as medidas necessárias. Vamos aguardar aí as orientações, né, dos governos, né, principalmente aí da Prefeitura de Belfor Roxo. É importante a gente estar agindo de acordo com a Prefeitura de Belfor Roxo para não estar agindo de maneira errada, né? Não sofrer nenhuma sanção aí por medidas equivocadas, né? Então, meu desejo é que vocês estejam bem, se cuidando, né? Diante aí de tudo que estamos passando, politicamente, financeiramente, emocionalmente, que você possa estar orando, né? Buscando sempre aí a orientação de Deus, o consolo, né? Esse isolamento, né? A ansiedade, preocupação aí, a dúvida em relação ao futuro. Isso gera uma série de sentimentos, né? E é sempre importante a gente estar se cuidando, né? Entendendo que Deus está sempre aí ao nosso lado, nos ajudando. E é sobre isso que eu queria falar aí hoje. Eu queria falar sobre a ideia de que nós somos filhos de Deus, né? Em Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus, né, em momentos de dúvida e preocupação, nós podemos contar com Ele, né? Porque Ele é o nosso Pai, né? Muita gente tem estado aí aflito, aflita, diante de tudo aí que tem passado. Então lembre-se que o nosso grande Pai, né, o nosso Deus, ele tem feito de tudo para nos ajudar a lidar com tudo isso, né? Você sabe muito bem, né? Nós sempre falamos de uma fé madura, uma fé estável, né? E uma fé dessa maneira, ela nos faz entender que nem sempre Deus resolve os problemas, mas que sempre Deus está conosco em meio aos problemas, né? Ou às vitórias, ou às conquistas. Ou seja, temos sempre um Deus que está ao nosso lado. E eu queria lembrar você disso, lembrar que somos filhos de Deus. Eu tenho certeza que você sabe, né? Mas é sempre bom lembrarmos disso, principalmente em momentos aí de dúvida, preocupação, né? Nós temos tido aí protestos aí, né, de diversos lados por diversos motivos. Isso também traz uma insegurança emocional, política, né? Então lembre-se que você é filho, filha de Deus, né? Não se deixe desesperar, não se deixe enganar, né, pelas falácias que estão por aí, né? Agarre-se a Deus. E lembrando disso, eu queria ler um texto, né, que se encontra lá na primeira carta de João, capítulo 3, do verso 1 ao 3, onde o autor dessa carta ele lembra os seus destinatários de que eles são filhos de Deus. E como filhos de Deus, há alguns motivos para agradecer, né? Ele foca nesse texto sobre uma preocupação para não estar pecando, né? Que como filhos de Deus precisamos estar nos purificando e fugindo do pecado, né? Isso é uma grande realidade, é algo que precisamos estar atentos e lembrando a todo momento. Mas eu queria não falar do pecado necessariamente nesse ponto, porque o texto também ele dá outras ideias, né? Que além de estarmos procurando nos purificar do pecado, a gente também pode, né, estar lembrando de outras coisas através desse texto. Eu queria pensar três coisas, né, com você nesses três versículos lá de primeira carta de João, né? Capítulo 3, verso 1 a 3. Eu vou ler aqui nessa versão para vocês. Vede que grande amor o Pai nos mostrou, sermos chamados filhos de Deus, e o somos. Por isso, o mundo não nos reconhece, porque não o reconhece. Queridos, já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Sabemos que quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele, e o veremos como ele é. Quem espera nele, desse modo, purifica-se como ele é puro.
primeira carta de João, ela fala sobre a fraternidade, ela fala sobre o amor de Deus, né? Ela fala sobre um Deus que é luz, né? Ela fala sobre a importância de nós estarmos fugindo daquilo que é contrário à vontade de Deus, né? Ao querer de Deus. E é uma carta bem interessante, né? Bem consoladora para lermos nesse momento, né? Nós temos aí 3 cartas, né, de João, a primeira, a segunda e a terceira. E essa primeira é uma carta bem consoladora. E pensando nessa ideia de que somos filhos de Deus, né? Lembrando a você que somos filhos de Deus, eu queria pensar em 3 coisas, né? Para que lembrarmos, né? 3 coisas boas, né? Em sermos filhos de Deus aí. Primeiro, Deus nos ama, né? O texto começa falando, né, que com grande amor, né, Deus demonstra ao nos fazer filhos dele, né? Ao aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus. Isso quer dizer que nós temos um Deus que está conosco em todos os momentos, né? Queria lembrar para você aquela história, né, do ritual indígena, em que o garoto, quando está passando para a maioridade, ele é colocado na floresta, de olhos vendados, no meio da noite, e ele passa a noite na floresta, né, de olhos vendados, sem saber o que está acontecendo. Ele só escuta, né? Ele pode cheirar, né, está com o olfato, está com a audição, mas está com os olhos vendados. E aí os sons da floresta, né, os animais, né, as aves, né, a sensação de medo, de preocupação, né? Ele não sabe muito bem o que vai acontecer e pela manhã é tirada a venda dos olhos dele. E o que acontece quando é tirada a venda dos olhos dele? Ele olha para o pai, porque ele não sabe, mas durante toda a noite o pai dele estava do lado dele, protegendo ele, guardando ele, né? Caso, né, algum animal feroz, caso pintasse algum perigo, o pai estava ali. Mas o jovem que está ali passando para a maioridade, ele não sabe que o pai estava ali com ele. Então, ele só tem as sensações, né? O medo, a insegurança, a ansiedade, a preocupação, mas o pai dele estava com ele. O pai dele estava ali ao lado dele, né? Protegendo, guardando de perigos que ele nem imagina que, de repente, poderiam estar acontecendo. E a mesma coisa comigo e com você, né? Deus é o nosso Pai, somos filhos de Deus e Deus tem estado ao nosso lado. Ah, Ricardo, mas eu fiquei desempregado. Ah, Ricardo, mas né, estou doente, alguém ficou doente, perdi alguém. Apesar de coisas ruins acontecerem, não esqueça, Deus continua presente ao nosso lado. Porque mesmo em meio às dificuldades, nós temos um Pai que está conosco, que nos ajuda a lidar com essas situações e que opera milagres também para que essas situações possam ser resolvidas, né? Mas em meio a tudo isso, lembre-se, somos filhos e filhas de Deus. Temos um Pai que está conosco. Então, por mais que seja escura a noite aí, por mais tenebroso que seja o ambiente, entenda que Deus, ele te ama, né? E eu e você somos filhos e filhas de Deus. Segundo, não somos deste mundo, né? O verso 2, ele vai dizer assim, o verso 1, finalzinho, ó. Sermos chamados filhos de Deus e o somos. Por isso, o mundo não nos reconhece, porque não o reconhece. Né? Nós, desde muito tempo, né, os cristãos sofrem por terem valores, por terem uma perspectiva de vida diferente da sociedade. As pessoas estão interessadas em poder, em vingança, né? As pessoas que não têm Jesus Cristo em seu coração, elas disseminam, né? Elas multiplicam mensagens de ódio, de rancor, de amargura, não perdoam, né? São pessoas maldosas, violentas, né? Que até se fazem de boazinhas, mas querem enganar, extorquir, abusar da boa vontade dos outros, né? E esses são valores, né? Isso faz parte da cultura da sociedade, não apenas no nosso tempo, né? Mas já desde lá da primeira carta de João, né? Desde o tempo de Jesus, desde a época do Antigo Testamento, né? A maldade, o egoísmo, a amargura, a impureza, né? A violência, tudo isso tem feito parte da sociedade. Como cristãos,
né? Nós não concordamos, né? Nós não valorizamos isso. E nós não praticamos nem defendemos isso. E por isso sofremos também, né? E por isso ficamos indignados. Porque o nosso Pai nos deu uma educação diferente, né? O nosso grande Pai, que é Deus, nos deu uma cultura, uma educação, valores, ideais diferentes. E entenda que, né, se você assiste a televisão, se você ouve o rádio, se você conversa com as pessoas aí, né, faz parte de grupos de WhatsApp, tem se sentido chateado, indignado, né, com tanta maldade, né? A gente tem aí agora notícias de corrupção, né, pessoas morrendo nos hospitais e o pessoal roubando dinheiro, né? Isso é algo que gera indignação, né, no coração de quem é crente, né? Os políticos, aí, em vez de estarem preocupados com as mortes, com as pessoas, né? Estão preocupados aí com a sua autoimagem, né? Com seus próprios bens. Em meio a tudo isso, isso gera indignação. Se você sente isso, é porque você não é deste mundo, porque você é filho e filha de Deus, né? E nós não somos deste mundo. E este mundo não vai valorizar atitudes de perdão, de amor, né? Que é interessante, tem algumas igrejas aí fazendo propaganda, que estão fazendo doação, né? Você, quando ajuda alguém, você não faz propaganda. Isso é errado, isso é pecado, isso é vaidade, né? Na televisão também, a gente tem algumas empresas fazendo propaganda de que estão ajudando os outros. Quer ajudar os outros? Ajuda, mas sem fazer propaganda. Isso é vaidade, isso é pecado. Quem faz isso para se autopromover, isso também gera indignação, né? Então, nós ajudamos, nós amamos, nós fazemos aquilo que devemos fazer, né? Mas porque temos uma cultura, porque temos valores diferentes, porque temos uma criação diferente, porque somos filhos e filhas de Deus, né? Então, entenda que, em meio a tudo isso, vai gerar uma indignação, né? E essa indignação é uma boa indignação, porque isso demonstra que os seus valores, os seus ideais, né, demonstra que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E a sociedade na qual nós vivemos não vai aceitar os valores que nós, como cristãos, cremos, né? O perdão, o amor, a compaixão, a misericórdia, né? A não violência, né? Como cristãos, nós devemos defender a não violência. Esse é um princípio cristão, né? Outras religiões também defendem isso, mas isso também é um princípio cristão, né? E hoje tem pastores, líderes religiosos defendendo a violência, defendendo aí, né, o tomar lá da cá, né, o olho por olho, dente por dente. Então entenda, não somos deste mundo. Ser filhos de Deus quer dizer não ser aceito por este mundo, não concordar com os valores e a cultura de nosso tempo. Porque os valores e a cultura de nosso tempo, elas são pecaminosas, elas são contrárias àquilo que Deus deseja para mim e para você. Esteja alerta a isso. E como filhos e filhas de Deus, nós também devemos entender que o mundo é mau, né? O mundo, nós não somos deste mundo e o mundo é mau. Então, há pecado no mundo, há maldade na sociedade. Entender e perceber e conseguir reconhecer isso é importante. Sabe para quê? Para que possamos manter a nossa sanidade, para que possamos manter o nosso equilíbrio emocional. O homem é mau. Para que ele saia disso, ele precisa aceitar a Jesus Cristo. Então, a sociedade, ela é má. Então, sem uma mudança de valor, sem uma mudança de cultura, a maldade continuará. E entendendo isso, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, qual é o nosso papel? Continuar proclamando a mensagem de mudança, de renovação em Cristo Jesus e, acima de tudo, de esperança. Olha o verso 3 aqui da primeira carta de João, que é no período conturbado também, né? Tinha muito falso crente, tinha muito falso Messias, né? Tinha os anticristos, tinha a violência do Império Romano, tinha perseguição, tinha corrupção, um monte de coisa ruim, igual hoje. Ó, quem espera nele desse modo purifica-se, como ele é puro. Vou ler um pouquinho antes, aqui do verso 2. Ó. Sabemos que, quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é. Jesus Cristo ainda não se manifestou em sua totalidade, né? Jesus Cristo ainda não voltou. O reino de Deus ainda não está em sua totalidade. Nós vemos vislumbres do reino de Deus, né? Do amor, da graça, do perdão e da misericórdia de Deus, né? Em algumas ações de pessoas, né? Em algumas ações de igrejas, né? Que demonstram amor, que demonstram
cuidado, compaixão, sem vaidade, sem orgulho, mas por preocupação com o outro, né? Mas vivemos no mundo mau, vivemos no mundo onde há pecado. Por isso que a nossa palavra, como filhos e filhas de Deus, tem que ser também uma palavra de esperança. Uma palavra de que em Cristo nós teremos uma vida melhor. Não uma vida melhor aqui apenas, mas também na eternidade. Ser filho e filha de Deus implica a ideia de nós crermos e entendermos a maldade no nosso mundo, entendermos que pessoas, inclusive, que usam o nome de Deus, usam por maldade, mas que nós não copiaremos isso, que nós continuaremos falando do amor de Cristo, que nós continuaremos falando do perdão de Cristo e que nós nos apegaremos à esperança que vem de Deus, que é o nosso Pai. Ele, Deus, que é o nosso Pai, é que nos dá força para continuarmos em meio ao mundo mau, pecaminoso, injusto, corrupto e pecador. Nós temos um Deus que nos guarda, temos um Deus que nos ensina, que nos exorta e que nos lembra que Ele nos ama, que Ele está cuidando de nós e que Ele cuidará de cada um de nós, que Ele continuará a cuidar de você. Então, eu gostaria muito que você se lembrasse disso. Somos filhas e filhos de Deus. Deus nos ama. Em meio ao mundo mau, corrupto, cruel, pecador, egoísta, nossa mensagem tem que ser diferente. A nossa mensagem tem que ser uma mensagem de esperança, de fé, uma mensagem de que em Cristo nós somos pessoas melhores. Nós somos pessoas diferentes, não melhores do que os outros, mas melhores do que éramos quando éramos pecadores. E ao reconhecermos, ao lembrarmos que somos filhos e filhas de Deus, nós temos força para continuar seguindo de cabeça erguida, de queixo erguido, né? Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus e procurando ajudar aqueles que precisam de nós. Em meio a tanta dor, em meio a tanta angústia, em meio a tanta maldade, violência, a nossa mensagem tem que ser uma mensagem de paz, de equilíbrio, de amor e de esperança. Se indigne, não concorde com a maldade, não concorde com a violência, não concorde com o erro, não concorde com os corruptos, com os malvados. E qual é a melhor maneira de lidarmos com isso? Qual é a melhor forma de fazermos isso? Proclamando a mensagem de amor, de paz, de esperança, de perdão, de compaixão, de misericórdia, que faz parte da educação que o nosso grande Pai nos deu. Essa é a educação que nos une. Esses são os valores, né? Essa é a cultura que nos une como irmãos e irmãs, que nós somos filhos de um Deus que fez tudo por nós, né? Que em Cristo Jesus nos tornou filhos dele. Lembre-se disso. Você é filho, você é filha de Deus. Deus te ama. Ele está cuidando de você. Continuará a cuidar de você. Não perca a esperança. Valeu? É isso aí, né? Estamos firmes, crendo aí em Deus, caminhando sempre em frente. Lembrando que somos filhos e filhas de Deus, de um Deus que nos ama de maneira incondicional. Valeu.